Muito bom dia a todos. Hoje é dia 14 de março de 2026 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para a playlist dos estudos anteriores da Revista Espírita e também um link permanente para participar conosco ao vivo. Se você está assistindo este estudo da Revista Espírita no YouTube de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo todos os sábados às 11 horas da manhã, no horário de Brasil, Brasília. Venha participar conosco desse estudo, desta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita e chegamos hoje ao estudo de número 20. Então, nós estávamos estudando na semana passada várias comunicações do espírito Jobar. Então, Jobar era enquanto reencarnado, né, ele era espírita, ele era um filósofo, era diretor de museu, era uma pessoa muito intelectualizada, e ao final de sua vida, ele encontrou o espiritismo e entrou de cabeça nos estudos. E o desejo dele era que fosse evocado o seu espírito sempre, logo após a sua reencarnação. Então, várias mesas mediúnicas semana passada, e hoje nós vamos dar continuidade nessas comunicações que ele fez. Então, eu passo a palavra para o Pereira para ele dar início no estudo de hoje. Bom dia a todos. Como o Lero já fez as apresentações aí, né? Nós estamos dando continuidade aí às comunicações do Sr. Jobart. Então, a outra comunicação, né, que foi em Bordeaux, 24 de novembro de 1881, média senhora Casemoju. É interessante porque não teve só, teve em vários locais, inclusive comunicações, né? Então, já foi explicado, né, nos anteriores, né? E o Kardec esperou juntar todas essas, e agora publicou essa revista de Espírita de 1872, de março de 1872. Então, ali tem a 16, que é uma invocação, porque é aquele ritual que ele fazia, e aí a resposta do Jomar. Teremos sempre de recomeçar? Muito bem. Eis-me aqui. Que desejais? Ele era meio turrãozinho, né? Direto, né? Se bem que naquela época, né, era meio comum, né, a gente vê Kardec mesmo, né, o temperamento de Kardec é um temperamento meio direto, né? E como ele tinha, acredito eu também, como ele tinha aquela preferência por aquela médium, né, acho que era a senhora Costel, né, da Sociedade de Paris, certo? Quando outro espírito, né, outro médium, né, evocava ele em outro grupo mediúnico, né, ele vinha, né, porque com certeza também é a questão do livre-arbítrio dele, mas também a questão da instrução, né, programada pela equipe espiritual, né, certo, ele vinha às vezes até meio que contra gosto, porque ele até comentou, né, muitos grupos estavam evocando ele, então ele estava meio que indo direto, né, fazendo essas comunicações, e às vezes com as mesmas perguntas, talvez isso também incomodava um pouco ele, porque ele mesmo falou, né, que ele não é um espírito evoluído. Então, enquanto nós não somos um espírito evoluído, aquele temperamento nosso, ele não é o temperamento tão pacífico como o de Jesus, né? Porque a gente precisa evoluir. Então, ele carrega ainda essas questões, e talvez por isso, às vezes, essas respostas assim mais turronas aí nas perguntas. Então, damos continuidade aí nas perguntas. Acabamos de saber de vossa morte. Como um dos campeões de nossa doutrina, poderia responder algumas de nossas perguntas? Resposta. Olha, eu não sei bem com quem estou, mas os espíritos me dizem que esse médium recebeu algumas mensagens inseridas na revista e que me agradaram.
é preciso, por minha vez, que eu lhe dê algumas. Não faz muito tempo que eu me ausentei da Terra. Dentro de alguns anos, a ela voltarei para retomar o curso da missão que aí deveria cumprir, pois ela foi interrompida pelo anjo da libertação. Estava repreendendo a morte, né? Eu fico imaginando isso aqui assim, por exemplo, quando você presencia alguma coisa, né? Você está em algum lugar, acontece alguma coisa, sei lá, você viu ali e tal, e aí de repente liga um colega teu perguntando, como é que foi? Você fala. Aí daqui a pouco liga o outro. Como é que foi? Você tem que repetir de novo. Chega a hora que você fala, pô, de novo? É melhor ter que gravar isso aqui para ficar repetindo para todo mundo, né? Que você vai falando, o outro liga e começar tudo de novo. É mais ou menos nisso que ele quis dizer, né? Puxa vida, né? Foda isso. E já deixou claro, né, que ele tem que voltar, né, em outras reencarnações. Ele já tinha falado, né, que apesar do pessoal, né, achar que ele era um espírito muito bom e que ajudava e tudo mais, né, ele já tinha falado que ele ainda estava no curso da evolução, e aqui ele deixa claro que ele precisa ainda, né, precisa voltar, né, à Terra, né, ao centro da Terra, dentro de alguns anos, aí ela voltarei para retomar o curso da missão. Então, já demonstrando que ele ainda precisa ainda de outras encarnações para que ele consiga a depuração total, né? Pergunta, né? Falais de uma missão que deveria realizar na Terra. Poderia torná-la, poderíeis torná-la conhecida? Missão de progresso intelectual e moral, em estado de germe. A doutrina ou ciência espírita contém os elementos fecundos que devem desenvolver, fazer crescer e amadurecer as modernas ideias de liberdade, de unidade e de fraternidade. É por isso que não se deve temer-lhe dar um vigoroso impulso que fará transpor os obstáculos com a força que nada poderá dominar. Lembrando, né, então, que ele até comentou da reencarnação passada dele, que ele era um operário mecânico, né, e ele tinha várias, né, várias ideias, ele tinha muita inteligência naquilo que ele fazia, ele queria desenvolver aquilo, e acabou que ele não conseguiu, até por questão da condição financeira. Na reencarnação seguinte, que é essa que ele veio como Jobar, ele já era engenheiro, era filósofo, né, ele teve condições de dar um avanço nessa questão intelectual. E veja que na próxima é de novo a intelectual, só que agora ele até coloca ali, né, como ele encontrou o espiritismo, né, ao final aí de sua vida, ele não fala quantos anos ele tinha, mas eles falam, né, que ele nem sempre foi espírita, né? Ele fala então que agora ele vai continuar o desenvolvimento intelectual e agora ele coloca a questão moral. Então aqui é interessante para a gente saber que a evolução espiritual ela não pode ser capenga, ela evolui em duas frentes, que é a evolução intelectual e a evolução moral. É quase que normal, né? Que em cada reencarnação a pessoa se foque mais, né, em uma ou outra, né? Só estuda, só estuda, só estuda, vira um espírito totalmente intelectualizado, mas quase sem nenhuma moral. Aí numa próxima reencarnação ele vai ter que equilibrar, ele vai ter que aprender essa questão moral, né, da ajuda ao próximo, do fazer as coisas corretamente, né, sem muito se preocupar com a questão intelectual. Por quê? Porque a evolução do espírito ele tem que levar essas duas frentes em conjunto. Então veja que Jobard já deixa bem claro isso, né? Que ele vai voltar numa missão de progresso intelectual e moral, né? Então ele tem que equivaler essas duas para que o espírito dele consiga progredir. Outra pergunta. Marchando mais rápido que o tempo, não é de temer prejudicar a doutrina? Resposta. Derrubaríeis os adversários. Vossa lentidão lhe deixa ganhar terreno. Não gosto do passo vagaroso e pesado de tartaruga. Prefiro o voo audacioso do rei dos ares. É meio que nem audacioso mesmo, né? E inclusive veja como isso é importante para nós, né? Que às vezes achamos que o espírito que desencarna, quando ele vai para lá, só porque ele às vezes tem uma visão mais ampla, né? Inclusive ali da sua última reencarnação, que normalmente a gente tem essa visão da última reencarnação, e a depender
da nossa evolução uma visão de outras reencarnações aí para poder se organizar e traçar, né, uma nova reencarnação de ajustes daquilo que não conseguiu ser feito. Mas veja o quanto o espírito carrega, né, essas inclinações que ele tem enquanto encarnado. Então, na reencarnação de Jobar, que quando ele desencarnou, o que eles falaram? Que ele estava estudando demais e ele estava, inclusive, às vezes, se desviando, né, do que a doutrina pregaria. Né? Ele estava se aprofundando em questões muito intelectuais e, às vezes, acabava por acreditar em questões que não eram corretas da doutrina. Né? E aí ele compreende isso, né? Ele até compreende isso quando ele fala ali nas primeiras comunicações, ele compreende, né, que ele estava indo por caminhos errados. Mas ainda assim ele quer. Ó, veja que nessa essa comunicação, que essa resposta que ele dá, ele diz, ó, ele quer ir rápido, né? Até ali o dialogador, né, questiona sobre marchando mais rápido que o tempo, não é de temer prejudicar a doutrina? Às vezes né? Kardec sempre diz aquela questão, que é melhor negar 9 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, às vezes, nessa ânsia de ser muito rápido, pode trazer ali algum conhecimento incorreto da doutrina. E ele gosta de ser rápido, né? Ó, quero ouvir, vou me intelectualizar e tal. E essa questão da rapidez, ele diz que vai derrubar os adversários. A doutrina tinha muito adversário naquela época, né? As próprias questões dos bispos da Igreja Católica e tal, eles batiam muito em cima, né, de Kardec nessas questões. E aí ele acha que essa lentidão, né, essa parcimônia de Kardec, essa codificação que ele fazia, até, por exemplo, aqui nas comunicações de Jobar, que ele esperou juntar um monte de comunicação para daí começar a publicar na Revista Espírita, ele achava isso um pouco lento, né? Ele não gostava desse passo de tartaruga, né? Mas a gente sabe que a questão da caminhada ela tem que ser bem alicerçada. É por esse cuidado que Kardec teve, né, nessa codificação, que nós já estamos aí há 170 anos, né, do advento do Espiritismo, e nada ainda conseguiu ser derrogado. Né? Por quê? Por causa desse cuidado. Talvez se ele fosse mais afoito, muitas das coisas já teriam ficado, né, em terra. Esse ponto é interessante, que até ontem nós estávamos estudando no estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos naqueles itens que fala sobre a escolha das provas. Isso aí demonstra claramente aí que como que nós, no mundo espiritual, primeiro avaliamos, né? Avaliamos a nossa última experiência, né? Fazemos aquela avaliação, quando você liberta lá, você consegue e escolhemos, né? A nossa maneira que nós vamos voltar. Aquele já, lógico que ele deve ser pedido, colocado assim, e às vezes pode se pedir, pede e é aceito algumas coisas assim que talvez ultrapasse até o limite, mas Deus permite, né? Então que fica bem claro isso, que é a importância, né, no mundo espiritual, porque ele fala, olha, eu gosto de coisa valorosa, então bom, você quer assim, é permitido. E que depois pode falar, não foi o caso dele, né? Mas como que tem a utilização do livre-arbítrio tem uma importância muito grande nessas escolhas do retorno. Né? Então, aí mostra claramente isso. Ele fala, não, eu quero, então, quer dizer, pediu e Deus permite. Né? Inclusive, quando exemplo lá de espíritos que pediram coisas muito além, que depois, quando voltam no mundo espiritual de novo, ele percebe que aquilo estava além das capacidades dele. E outros pedem coisas bem tranquilas, sem nenhum motivo, também percebe que depois que aquilo que não deveria ter sido feito daquela maneira. Né? Só até para a gente entender isso, é importante a gente estudar, porque está lá, né? Nas coisas provas está lá todo esse roteiro que nós escolhemos, que nós discutimos, e que Deus permite. Os amigos espirituais podem chegar lá e dizer, olha, é que nem está acontecendo aquela perguntando aqui, olha, mas não pode ser assim, tá, mas eu quero. Não, você quer, pode ser isso, mas é permitido, Deus permite e respeita o livre-arbítrio nosso, nossas escolhas, das nossas provas. Foi o que ele está fazendo aqui, deixa bem claramente isso. Então, na 20. Então, como explicar os desígnios de Deus em vos arrancar da terra de maneira tão súbita? Você tinha em vós o instrumento necessário, a marcha rápida da humanidade para o progresso moral e intelectual? Uma pergunta, né? É a perspicácia do dialogador ali, né? Fez uma É, pergunta boa, né? Porque é bem naquilo que eu tinha abordado. Peraí, mas se você já desencarnou por causa disso e agora tem esse pensamento, então me explica por que, né? Deus te não encurtou, né? Te tirou ali até
forte essa palavra, né? Te tirou. Mas aí a gente viu, né, nas comunicações passadas que foi até uma compaixão, né? Foi uma ajuda ele ter desencarnado antes, porque senão ele ia acabar tomando caminhos errados. Inclusive ele comentou ali, né, nos erros dele ali, aquela questão da Terra, né, da formação da Terra lá e tal, que ele achava que era de asteroide batendo lá e tudo, ele defendia. E depois, no mundo espiritual, ele compreendeu que aquilo estava errado mesmo, né? Que não tinha sentido da formação da Terra. Existe um processo natural que ele defendia que era, que bateu dois planetas lá e formou uma Lua. Eram 4, né? Ele Era tinha a ideia que quatro, eram né? 4, 3 se formaram a Terra, um ficou no céu, Uma era... coisa meio, né? E era a ideia dele, né? Ele defendia isso, né? Bom, vamos ver a resposta dele agora. Ó, que alavanca seria uma parte, ó, que alavanca seria uma parte dos espíritos com minhas ideias? Com minhas ideias. Mas não, o medo paralisa. Ele continua defendendo ainda, né? Que tem que ser mais audacioso. 21. Pergunta. Podeis nos explicar o desígnio de Deus, vos chamando antes do tempo de vossa missão? Resposta. Não me aborreci. Vejo que aprendo para estar mais forte quando soar a hora da luta. Redobrai de fervor e zelo pela nobre e santa causa da humanidade. Uma só existência não é suficiente para ver realizar-se a crise que deve transformar a sociedade. E muito dentre de vós que preparais os caminhos, reviverei depois de algum tempo para ajudar novamente a obra santa e bendita. Creio que já vos disse o bastante por essa noite. Era assim mesmo, né? Chega, né? porque ele tinha um médium por quem ele gostava de se comunicar, que ele preferia. Então, era um outro médium, ele já era mais arredio. E aí a gente entende essa questão, né? Porque, por exemplo, Chico Emmanuel, ele se comunicava com Chico, né? Ele era ali um espírito, um mentor do Chico, e ele gostava de se comunicar lá por Chico. Aí ele poderia se comunicar com outro médium? Poderia, assim como está acontecendo com o Jobá. Mas a preferência, a ligação, a questão fluídica era com o Chico Xavier, né? Então, essas questões do médium, né, ter uma disponibilidade, né, uma disposição maior com determinado médium é normal, né? E até o livre-arbítrio dele, né, de querer se comunicar com aquele médium e não com outro. É toda uma questão, porque se fosse assim obrigado, né, o espírito se comunicar com qualquer um, aí cadê o livre-arbítrio, né? Não é só porque a gente desencarnou que a gente perde o livre-arbítrio. Na verdade, enquanto espírito, aí sim que a gente consegue ter o livre-arbítrio mais amplo. E ele continua na resposta dele. Mas estou à vossa disposição. Voltarei, porque sois bom e fervoroso adepto. Adeus. Nesta noite, quero assistir a sessão do nosso caro mestre Allan Kardec. Ele queria ir lá assistir lá, né? Bacana isso, né? Para entender esses pensamentos dos espíritos. 22. Não respondesse a pergunta sobre o desígnio de Deus. Continua, né? Não respondeste a pergunta sobre o desígnio de Deus, vos chamando antes do término de vossa missão. Resposta. Somos instrumentos adequados para ajudar seus desígnios. Ele nos dobra a sua vontade e nos põe novamente em cena quando julga útil. Submetemos-nos, pois, aos seus desígnios, sem procurar aprofundá-los, porque ninguém tem direito de rasgar o véu que oculta os espíritos, os decretos imutáveis de Deus. Também foi meio político aí, né? Não quis responder. Não quis responder. É porque o pessoal ainda estava na dúvida, né? De como que ele morreu, porque foi uma morte súbita, ele estava bem e de repente do nada ele desencarnou. Né? Então eles estavam tentando, através ali das evocações dele, né, entender, né, por que se deu, por que do nada ele desencarnou, né, ele não tinha nenhuma doença aparente, nada, e foi, e morreu. Eles estão tentando saber e ele não tem contado, né? Teve numa comunicação passada ali uma ideia, mais ou menos, do que seria, mas ele ainda não falou. Então vamos em outro local, né? Outra comunicação dele. Jobarte é a verdade, né? Que agora.
Evocação. Aqui sobre aqui é o espírito de verdade que vai dar essa comunicação. Certo. Resposta. Não sei por que me evocais. Nada sou para vós, assim, nada vos devo. Também nada respondereis sem o Espírito de verdade. Ele está dizendo. Uhum. Que me diz que foi Kardec quem vos pediu para que eu viesse até vós. Pois bem, aqui estou, que eu vos devo dizer. 24. Com efeito, o senhor Allan Kardec nos pediu que vos evocássemos, com vista a controlar diversas comunicações vossas, comparando-as entre si. É um estudo, e esperamos que vos presteis a isso no interesse da ciência espírita, descrevendo a vossa situação e as vossas impressões desde que deixastes a Terra. Resposta. Eu não estava certo de tudo na vida terrestre. Começo a saber. Depurando-se da perturbação, minhas ideias chegaram a uma nova claridade, e desde já volto dos erros das minhas crenças. Isto é uma graça das bondades de Deus, mas um pouco tardia. O senhor Allan Kardec não tinha total simpatia por meu espírito, e assim devia ser. Ele é positivo na sua fé. Muitas vezes eu sonhava e rebuscava ao lado da realidade. Não sei ao certo o que eu queria, a não ser uma vida melhor do que a que tinha. O Espiritismo veio mostrá-la, e o mais esclarecido dos espíritas me ergueu o véu da vida dos espíritos. Aqui ele já respondeu de forma mais, né, mais calma, né, mais completa. Foi a verdade quem o inspirou. O livro dos Espíritos fez uma verdadeira revolução em minha alma, e um bem impossível de dizer. Mas houve em meu espírito dúvidas sobre muitas coisas que a mim se mostram hoje sob uma luz completamente diversa. Já vos dissera no começo dessa comunicação, desembaraçando-se da perturbação, o Espírito mostra-me o que eu não via. O Espírito se afasta. Seu desprendimento ainda não é total. Entretanto, já se comunicou várias vezes. Mas coisa bizarra, talvez para vós, é a mudança que se faz aos olhos dos evocadores nas comunicações do Espírito Jobar. Em seguida, o mesmo médium recebeu a comunicação espontânea. A verdade. Jobar era um espírito, aí provavelmente deve ser espírito de verdade. Isso, aham. Jobar era um espírito pesquisador, querendo subir, sempre subir. As ideias espíritas pareciam-lhe um panorama por demais acanhado. Jobar representava o espírito de curiosidade. Queria saber, sempre saber. Essa necessidade, essa sede, o impeliram a pesquisar que excediam os limites. Né? Oi? Ou impeliram a pesquisas. Vou repetir de novo. Essa sede o impeliram a pesquisas que excediam os limites daquilo que Deus quer que saia. Não tenteis, pois, arrancar o véu que cobre os mistérios do seu poder. Jobar empurrou o arco e foi. Isto é um ensinamento. Buscai o sol, mas não sejais audaciosos ao ponto de fixar, pois ficareis cegos. Deus não vos dá bastante, enviando-vos os espíritos? Deixai-vos, pois, a morte o poder que Deus lhe concedeu, poder erguer o véu a quem merece. Aqui já explica um pouquinho a antecipação do retorno dele, né? Uhum. Terminando aqui. Então, podereis orar a Deus
sol do céu, sem serdes enseguecidos, nem fulminados pelo poder que vos diz. Não vades mais longe. Eis eis o que vos devo dizer. Interessante, né? É porque às vezes a gente fica devaneando, né? A gente até comentou isso aqui lá no nosso grupo, né, Pereira? Às vezes a gente fica devaneando, tentando achar explicações para aquilo que a nossa capacidade intelectual, a nossa evolução ainda não consegue, né? Então, por exemplo, 90% da matéria, aqui falando de física, né? 90% da matéria eles têm como matéria escura, que eles não sabem, eles não conseguem ver, né? Porque nós sabemos pelo espiritismo que não existe o nada, né? E aí, esse nada, que seria no espaço onde não tem nada, ele existe matéria, mas é uma matéria que a física, né, os cientistas dizem, matéria escura, que tipo, não tem, a gente não consegue estudar ela, a gente sabe que ela influencia, mas a gente não consegue estudar. Então, veja que muitas coisas estão muito além ainda da nossa capacidade. Isso falando em questões de matéria, né, de coisas, digamos assim, palpáveis, né? E quando nós falamos de coisas espirituais, né? Então, o quão distante é. Eu até comentei, né, no nosso grupo lá, que esses dias estava eu e minha esposa devaneando sobre os mecanismos da reencarnação, né? Como fariam, qual pessoa queria reencarnar conosco, se eu me relacionar com tal pessoa, será que ela vai fazer parte da minha reencarnação? E assim, a gente ficou uma meia hora, assim, conversando sobre isso, e a gente não consegue chegar num determinante, né? A gente sabe o básico dos mecanismos da reencarnação, mas a realidade é eu bater o martelo e dizer, poxa, ó, na próxima reencarnação eu vou nascer amigo do Pereira de novo. Por quê? Porque a gente foi amigo nessa reencarnação e na próxima a gente vai dar continuidade. Não sei, né? Esses detalhes ainda não nos é liberado. Então, às vezes, é muito mais prudente e produtivo a gente dar atenção naquilo que está à nossa volta, né? Observar os erros que a gente pode corrigir nessa reencarnação do que ficar imaginando futuras reencarnações que ainda nem aconteceram. Se a gente pegar estudo do Livro dos Espíritos, então ali até ontem mesmo, nós estávamos discutindo sobre isso, e no estudo anterior, que fala das sensações que os espíritos sentem no mundo espiritual, os próprios espíritos, nas perguntas, porque a pergunta chega num ponto que daí os espíritos perguntam, olha, vocês ainda não têm condições de entender isso. Como dizer assim, é até aí que nós podemos ir. Então, são várias perguntas que tudo depende de várias circunstâncias. Inclusive, nessas questões, tem umas questões ali das relações além-túmulo, eu também tinha muita dúvida isso, como que você, no mundo espiritual, reconheceria um espírito que foi teu amigo em outro, porque nós passamos várias reencarnações, né? E aí, de repente, chega um espiritual, você encontra uma pessoa que já teve outras reencarnações também, já mudou, e de repente você se conhece e sabe que era aquele espírito. Como é que você vai reconhecer, né? Você imagina, que cada vez que nós vemos aqui, nós mudamos o nosso corpo, voltamos de novo lá, pode vir até como mulher, pode, né? E evoluiu anos. Aí você encontra um espírito que você teve um contato há muitos e muitos anos atrás, e você reconhece. E aí no grupo até, muitas pessoas começam a querer entender isso, né? Como é que funciona isso? Qual é o mecanismo? Mas vai cair nessa teoria que eu estou falando. Nós estamos devagando coisas que ainda não conseguimos compreender como funciona, né? Como as sensações, que nem você comentou, tem coisas assim que ainda não temos, nossa mente não consegue entender como isso funciona. Sabemos que funciona, sabemos que ele se reconhece. Como? Que mecanismo, né? Aí, naquelas situações, algumas pessoas ligadas à área da psicologia, mas querem saber detalhes, né? É complicado isso, é complicado porque você está querendo entender uma coisa que ainda não tem condições, é mais ou menos isso que você está querendo dizer aqui, né? Tem coisa que você vai querer. Para quê? Você vai chegar no ponto que não tem, né? Não tem. Você não entende por quê, como que funciona isso, e o que importância tem isso? Uma coisa que é bem claro, que deixa bem claro, que tudo depende do grau da evolução, que faz que a gente estude da nossa reforma íntima, nós melhoramos aqui, para que quando chegar no mundo espiritual, nós tivermos uma capacidade um pouquinho melhor de compreensão das coisas. Mas tudo depende do grau de evolução também, não existe sim, né? E as pessoas querem resposta, né? Isso funciona assim, que vai ser o quê? Que nem você falou, no mundo terreno da ciência, né? Na ciência você consegue comprovar, você quer comprovar tudo, né?
olha, você mistura isso aqui, da pressão X, temperatura Y, não sei o quê, com a luz, aí você consegue tal, né? O fenômeno você explica aí. Mas no mundo espiritual não é assim. E você vai querer... Não conseguimos compreender isso ainda. É bem nessa linha que ele quiser, e chega num ponto que ele está no mundo terreno. E isso começa a querer complicar as questões morais, as questões do... Opa, vamos voltar, tá na hora de voltar, porque você vai complicar muito mais ainda, né? Vai se complicar e complicar as pessoas que estão do teu lado. Foi mais ou menos isso que o Espírito de Verdade quis dizer para ele, pô. Chega num ponto que não pode ser assim, né? E a gente tem que considerar também, né, Pereira, que nós estamos na Terra há muito pouco tempo, né? Então a gente diz, mas desde 1857, quando Kardec, né, ali codificou o livro dos Espíritos, até agora a gente não avançou em nada? Lógico que avançou, mas nós estamos falando de 170 anos, né? De Jesus para cá são mais de 2.000 anos, o que a gente evoluiu? Se a gente não consegue, no mínimo do mínimo ali, das coisas que Jesus fez, né, na questão moral, né, a gente não conseguiu evoluir. Então, não são assim os desígnios, que nem ele colocou, os desígnios de Deus, a questão espiritual, vão milhares de reencarnações É. para a gente conseguir compreender. Eu gosto muito de documentários, daí esse dia a gente estava assistindo um documentário sobre os animais antigos que habitaram a Terra, né? E aí ele veio traçando desde antes dos dinossauros e chegou nos dinossauros. Então, os dinossauros, eles ficaram na Terra durante 100 milhões de anos, né? O homem, como a gente conhece, né, desse jeito que a gente conhece, está há 300 mil anos na Terra. Então, veja que é muito pouco tempo ainda. A gente tem muito que evoluir, né, para conseguir captar, né, esse conhecimento. E isso é importante a gente saber, por quê? Porque quando vem um espírito, por exemplo, Jobá, e ele fala algumas coisas, ele fala do ponto de vista do conhecimento que ele também alcança, né? Então não adianta querer perguntar, por exemplo, para Jobá alguma coisa que na evolução dele ele não vai conseguir alcançar, mesmo estando desencarnado. Não é porque ele está desencarnado que ele vai ter conhecimento de tudo, né? Então ele é apenas o mesmo espírito, só que sem o corpo. Então, a gente também tem que ter essa noção de que, aqui era o espírito de verdade. Opa, espírito de verdade, a gente tem o entendimento que seria Jesus. Então, para ele, ok, perguntar, porque ele já era um espírito puro. Se ele ia nos dar, aí já vê que não, também, porque não é a necessidade da gente falar, a gente saber. Aqui ele fala, né, nessa comunicação, o espírito de verdade fala, né, que não tem por que se aprofundar tanto e sair fora daquilo que é importante. Então, a gente tem que ter essas noções, né, do trabalho sério dentro do grupo mediúnico, de fazer as perguntas daquilo que vai nos evoluir na nossa condição atual, né? Não daquilo que ainda está por vir. Isso no movimento espírita é muito comum também. Algumas pessoas querem ir buscar algumas pesquisas, algumas coisas para comprovar, sabe? Comprovar não sei o quê. Tem coisa que... Para que importância tem agora? O momento certo é isso virar, né? Assim é a mesma coisa na questão de Jesus, né? As pessoas querem saber como é que é Jesus, como é que nasceu, não sei o que. Criam tudo e esquece do principal, que é a essência moral, né? Foi isso que eu comentei ontem, por exemplo. Tudo. Não, tem que esquecer do que é importante, que é isso mesmo, que tudo está relacionado à nossa evolução moral, né? Quanto mais melhor nós for, mais conhecimento nós vamos adquirindo e vamos entendendo. Mas as pessoas querem resposta para saber. Né? Querem resposta para entender até o mecanismo de Deus, né? Como é que Deus funciona, como é que Deus não sei o quê. Você sabe, tem coisa que não faz sentido nenhum no momento atual. E as pessoas querem, né? Bom, agora vai a médium que ele gostava, né? Senhora Câncer. Que é na cidade espírita, né? Já 3 de janeiro de 1809, médium Senhora Costel. Nota. O senhor Jobar manifestou-se várias vezes em casa do senhor e da senhora P, membro da sociedade. Uma vez, sem que tivesse pensado nele, ele se mostrou espontaneamente a uma sonâmbula, que descreveu-lhe de maneira muito exata, e disse seu nome, embora jamais o tivesse conhecido. Tendo-se estabelecido uma conversa entre ele e o senhor P, por intermédio da sonâmbula, o senhor Jobar lembrou diversas particularidades, de modo a não deixar qualquer dúvida quanto à sua identidade. Para comprovar que era ele mesmo. Uma coisa, sobretudo, os havia chocado. É que, na única ocasião em que viram na sociedade, ele mantivera os olhos fixos neles, como se procurasse pessoas conhecidas.
circunstâncias que haviam esquecido e que o espírito Jobbar lhes recordou por intermédio da sonâmbula. O senhor e a senhora P, que jamais haviam tido contato com ele em vida, desejavam saber o motivo da simpatia que parecia manifestar-se. Foi com esse propósito que ele ditou a seguinte comunicação. Incrédulo, tu tinhas necessidade dessa confirmação da sonâmbula para acreditar em minha identidade. Ingrato, esquecestes-me que durante muito tempo, sob o pretexto de que os outros se recordam mais. Porém, deixamos as censuras e falemos. Abordemos os assuntos para qual me fizestes evocar. Posso explicar facilmente porque minha atenção se havia excitado à vista daquele casal que me era estranho, mas que uma espécie de instinto de dupla vista, de presciência, me levava a reconhecer. Depois da minha libertação, vi que nos tínhamos conhecidos precedentemente, e eu voltei para ele. É a palavra. Começo a viver espiritualmente, mais tranquilo, menos perturbado pelas evocações por vias indiretas que choviam sobre mim. A moda impera, mesmo entre os espíritos. Quando a moda Jobbar ceder lugar a outra e eu tiver entrado no nada do esquecimento humano, então pedirei aos amigos sérios. E com isto entendo as inteligências que não esquecem, que me evoquem. Então aprofundaremos questões tratadas muito superficialmente, e o vosso Jobbar, completamente transfigurado, vos poderá ser útil o que ele deseja de todo o coração. Jobbar. Ao médium, senhora Costello. Volto. Desejais saber por que manifesto preferência por ti? Quando eu era mecânico, tu eras poeta. E eu te conheci no hospital onde morrestes, senhora. Jobbar. Aí, ó. Agora explicou, né? Então, ele era mecânico naquela reencarnação passada e ele conheceu ela naquela reencarnação passada. Então, ela era poeta, ele tinha essa admiração, né, certo, por essa poeta. Ele viu ela no hospital ali quando ela morreu, né, certo? Ele criou esse laço aí de admiração por ela. E agora ela reencarnada, médium, ele desencarnado, né, ainda manteve esse laço essa relação que ele tinha de admiração, e por isso que ele gostava de se comunicar por ela. E aqui também ele explicou aqui, né, para esse outro espírito, ali a questão achei interessante que ele colocou assim, ó, a moda impera mesmo entre os espíritos. Então, quando a moda Jobá ceder seu lugar, ou seja, quando eles pararem de evocar, aí eu vou vir, né, em algumas comunicações de grupos sérios, daqueles que não querem só saber coisas superficiais, para daí, né, dar comunicação, né, mais edificante, né? E é verdade, né? Porque imagine, né, a hora que ele falando ali, né, a hora que depois que ele desencarnou, chovia, né, evocações dele, imagine, né, ele escutando tudo isso, né, e tendo que decidir se vai, se não vai, né? Então, depois que passasse tudo isso, ele ia começar a se comunicar com grupos que realmente queriam fazer um estudo mais sério. E eu fico imaginando, né, aí não é a prática da nossa casa, por exemplo, mas não sei como funciona nas demais casas, por exemplo, quando desencarna, né, aí um personagem famoso, assim como o Divaldo, né, eu imagino que muitas pessoas querem evocar, né, para saber como que tá, como que foi a vida, a tua passagem e tudo mais, né, às vezes isso, ao invés de ajudar o espírito, até atrapalha, né? Porque fica tirando o tempo dele, que ele poderia ele estar se instruindo e tal. Ele tem que ficar, às vezes, escutando isso e atendendo ou não a essas evocações. Então, bem interessante essa questão aí que o Jobá fala da moda Jobá, que uma hora vai passar e aí sim ele vai conseguir fazer uma comunicação mais edificante. E outra comunicação.
Canadá, em Montreal, né? Canadá, 19 de dezembro de 1861. O Sr. Henry Lacroix nos escreve de Montreal que havia dirigido 3 cartas ao Sr. Jobard, mas este não recebeu senão 2, pois a terceira chegara tarde demais. Só a primeira foi respondida. Tendo tomado conhecimento de sua morte pelos jornais, o Sr. Lacroix recebeu comunicações de vários espíritos, assinadas por Voltaire, Volney, Franklin e Franklin, garantindo que a notícia era falsa e que o Sr. Jobard se encontrava muito bem. A revista espírita acaba de afastar suas dúvidas, confirmando o acontecimento. Foi então que o espírito Jobard, ao ser evocado, deu a seguinte comunicação, cuja exatidão pede ao Sr. Lacroix que controlemos. Vamos lá agora. Meu caro mestre, como dizeis, morri, mas não estou morto, pois vos falo. Aqueles que incumbiram de vos dizer que não havia falecido, talvez quisesse pregar-vos uma peça. Não os conheço ainda, mas os conhecerei e saberei o motivo que agir assim. Escrevei a Kardec e eu vos responderei. Penso que não poderei responder pela mesa, mas, em todo o caso, tentai fazer o que puder. As 2 cartas que recebi de vossa parte contribuíram fortemente para me causar a morte. Mais tarde saberei como roubar. Olha que coisa interessante, né? Aos poucos a novela tá indo para os seus capítulos finais, né? Aí, ó, então veja, ela recebeu desse Lacroix 3 cartas. 2 foram o que contribuíram fortemente para causar a morte, né? Então, que forte impacto ele teve, né, na leitura dessa carta, alguma questão assim, né? De leu a carta ali, ficou impressionado, alguma coisa deve ter acontecido. Então, vamos ver o que ele diz para frente. Mas interessante, né? Aqui, ó, esse espírito, esse Lacroix, ele acabou recebendo comunicações ali de 3 espíritos, né? Aqui, ó, Voltaire, imagina, recebeu isso. Voltaire, Volney e Frank, dizendo que ele não tinha morrido. O que era? Então, esses eram pseudos, né? Não eram espíritos verdadeiros. Eram espíritos se passando pelo nome de pessoas, né, reconhecidas, né? Aqui, acho que, se não me engano, são 3 aí filósofos, se passando por eles e falando, não morreu, tá passando bem e tal. Então, veja o cuidado que tem que ter, que a gente sempre fala aqui. O grupo mediúnico, ele tem que ser um grupo preparado. Aqui até teve um estudo bem longo que a gente fez, né, sobre como montar um grupo mediúnico para se tentar se evitar essas mistificações, né, desses espíritos que vêm só para zombar, para pregar uma peça. Né? Se esse Lacroix acredita nesse tipo de comunicação, ele acreditar numa coisa totalmente errônea. Mas ele foi, né, aí capaz, né, foi sagaz aí de pedir, né, Kardec para que comparasse essas comunicações que ele tinha recebido para saber da veracidade. E aí Kardec, respondendo para ele, ele viu que era totalmente falsa, né, aquelas comunicações. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais para frente, acho que dá tempo da gente terminar essa evocação ainda hoje. Então, outra evocação, né? Evocada a respeito, agora sobre aquele assunto lá, né? A 10 de janeiro, na cidade de Paris, o Jobard responde que se reconhecia como o autor da comunicação, mas que o suposto retrato feito a seguir não era ele, nem dele, o que acreditamos ser aqui acreditamos sem dificuldade, pois não se parece nem um pouco com ele. Pergunta: como puderam contribuir para a vossa morte as 2 cartas que recebeste? Né? Não posso e nem quero dizer aqui, senão uma coisa. A leitura dessas 2 cartas, após a refeição, determinou a congestão que me levou, ou, se preferes, que me libertou. Poxa, mas... E o conteúdo, né? Curiosidade nossa, né? Não, mas pelo menos agora a gente já sabe do que ele morreu. Então, deu ali uma congestão, né? Ele tinha
feito a refeição ali, almoçado, jantado, alguma coisa assim, foi ler as cartas, ao que estava escrito deve ser tão impactante que ele passou mal, teve uma congestão e desencarnou. Mas eu achei legal esse finalzinho dessa frase, né, que ele diz assim, ó, que me levou, ou se preferis, que me libertou, né, que é verdade, né, a morte, ela não é o fim, na verdade é você estar regressando de onde você pertence, né, que é o plano espiritual. O corpo, ele é uma prisão para o espírito. Então é interessante dizer essa questão, né, que me libertou. Observação. Enquanto o médium escrevia essa resposta, e antes que fosse lida, outro médium recebeu de seu guia particular a seguinte resposta. Explicação difícil, que ele não dará em detalhes. A coisa que Jobard não pôde dizer aqui. Quer dizer, não vai dar os detalhes dessa carta. Né? O senhor Lacroix deseja saber por que razão vários espíritos vieram espontaneamente desmentir a notícia de vossa morte. Resposta. Se ele tivesse prestado mais atenção, teria reconhecido facilmente o embuste. Quantas vezes será preciso repetir que devemos desconfiar, quase de modo absoluto, das comunicações espontâneas dadas a propósito de um fato afirmando ou negando com intenção deliberada. Os espíritos só enganam os que se deixam se enganar. Ele deu uma puxada de orelha. É verdade, é o que nós comentamos aqui. Você comentou agora há pouco, é bem nessa linha aí, né? O cuidado que tem que tomar com essas coisas. Observação. Durante essa resposta, outro médium escreveu o seguinte: espíritos que gostam de tagarelar sem se importarem com a verdade. Há espíritos que só como os homens tomam conhecimento de uma notícia, afirmando-a ou desmentindo-a com a mesma facilidade. É evidente que os nomes que assinaram o desmentido da morte de Jobard são apócrifos. Para reconhecer, bastava considerar que espíritos como Franklin, Ronney ou Voltaire têm coisas mais sérias do que se ocupar com semelhantes detalhes. Detalhes são incompatíveis com o caráter dele. É claro, né? Porque com o espírito desse nível vai querer ficar respondendo se o cara morreu ou não morreu. É isso. Eu me lembro que quando nós fazíamos, aí há uns 10 anos atrás ou mais, que a gente estava no curso da desenvolvimento mediúnico, eu lembro que tinha uma estudante do nosso grupo que ela não fala, não dava comunicação, ela ficava só ela conversando com o espírito. Aí depois ia perguntar, daí como estava? Não, eu recebi aqui o Bezerra de Menezes, né? Mas por que não falou então? Não, conversei com ele que ele já conversou, já deu tudo certo. Eu falei, mas imagine, né, os espíritos que estavam tentando mistificar ela, né? Certo, vinha um espírito mistificador, começava a passar a informação e já falava, né? Olha, mas não precisa falar nada, só vamos ficar aqui entre nós, nem dê a comunicação, né? Nem dê a comunicação para o restante do grupo. E ela ia se mistificando cada vez mais. Então, a importância dela ter ido, né? Porque ela já tinha uma mediunidade mais ostensiva, a importância dela ter ido no estudo, né, de desenvolvimento da mediunidade para escutar essas informações, né? Na época, o Pereira, a Sônia, né, que estavam dando esse curso, passaram para ela. Eu não sei o que foi feito dela depois disso, mas pelo menos ela teve esse conhecimento, que ela, imagine já quanto tempo ela não estava sendo, né, com essa mistificação, assim, de espíritos espíritos sábios, né, que vinham com nome famosos e ela acreditava que ela estava recebendo. Pelo menos a partir dali ela já teve esse conhecimento. Eu não sei o que aconteceu, né, com ela após isso, mas espero que ela tenha se cuidado mais, né, porque se você abre brecha para esses espíritos vinhos, eles vão vir aos montes, né. Continua ali? Acho que é, né? Não, que é o próximo. Só isto já deveria inspirar a dúvida quando a sua identidade e, consequentemente, sua veracidade das comunicações. Nunca repetiremos em demasia, e nós também repetimos direto aqui. Somente o estudo prévio, completo e atento da ciência espírita pode oferecer os meios de frustrar as mistificações dos espíritos enganadores a que estão expostos todos os noviços que não possuem a necessária experiência. E nós repetimos isso
no curso de formação de mediunidade, e repetimos direto, e o Kardec repete isso direto lá no estudo do livro médio, até próprio no livro dos Espíritos. Né? Pergunta. Só respondeste a primeira carta do Sr. Lacroix. Ele deseja obter resposta das duas últimas, sobretudo da terceira, que, como diz, tinha um cunho particular, que só por vós poderia ser compreendido. Resposta. Ele a terá mais tarde. No momento, não pode. Seria inútil provocá-la. De outro modo, ele poderia estar certo de que não seria eu que responderia. Já está dizendo aqui, né? Se alguém responder, não é eu, não. Dá tempo para fazer a outra? Dá tempo que daí acho que falta 3 slides e a gente finaliza as comunicações do Jobá. Outro, na Sociedade Espírita de Paris, né? 21 de fevereiro de 1802. Médio, senhorita Estefânia. Quando a sociedade abriu subscrição, coleta de contribuições, né? Em favor dos operários de Lyon, um sócio depositou 50 francos, dos quais 25 por sua conta e 25 em nome do Sr. Jobard. A propósito, esse último deu a seguinte comunicação. Ainda uma vez vou responder, meu caro Kardec. Estou sensibilizado e reconhecido por não ter sido esquecido entre meus irmãos espíritos. Aqui, essa subscrição, a gente fez um estudo dela, né, uns 4, 5 semanas atrás, e eles juntaram dinheiro, né, para ajudar aqueles operários lá que estavam passando necessidade. Só para lembrar, agora o médium vai trazer essa introdução, né, dessa subscrição, né, que fizeram, dessa coleta, para fazer um link numa próxima instrução ali que eles estavam pensando de fazer para o Jobá. Aí eu roubar. Obrigado ao coração generoso que vos levou à oferta, que eu vos teria feito se ainda habitasse no vosso mundo. Naquele onde agora vivo, não há necessidade de moeda. Assim, foi preciso tirá-la da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor, quando deveis crer que a caridade não é uma palavra vã, pois os pequenos e os grandes vos demonstraram simpatia e fraternidade. Estais na grande via humanitária do progresso. Possa Deus nela vos manter e possai-vos ser mais feliz. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Jobard. Subscrição aí sobre a memória do seu Jobard aí, né? Subscrição para elegir um monumento à memória do seu Jobard. Agora está fazendo uma campanha ali para arrecadar dinheiro para fazer um monumento. Né? Tendo os jornais anunciados uma subscrição para erigir um monumento ao Sr. Jobard, o Sr. Allan Kardec comunicou o fato à sociedade na sessão de 31 de janeiro último, acrescentando que se propunha falar do assunto na revista, mas que tinha achado melhor adiar o anúncio dessa subscrição, considerando que teria pouca possibilidade de sucesso. A exemplo daquela em favor dos operários, que refletisse que mais valeria dar o pão aos vivos do que pedras aos mortos. Interrogado sobre o que pensava o Sr. Jobard, respondeu. Resposta do Sr. Jobard. Certamente, mas refleti. Quereis saber se gosto da estátua. Começar por vosso dinheiro, ou começar por dar vosso dinheiro aos pobres. E se por acaso nos vossos bolsos restarem algumas moedas de 5 francos, mandar erigir uma estátua. Isto sempre dará para um artista viver. Em consequência, a sociedade receberá os donativos que lhe forem feitos para esse fim, depositar os valores no escritório. Em consequência, a sociedade receberá, né, os donativos que lhes foram feitos para esse fim,
depositar os valores no escritório do jornal La Propriété de Berger, onde a subscrição está aberta. Interessante, eu imaginava que iria dar essa resposta mesmo, né? E veja que não foi a sociedade, né, que começou esse aqui, foi os jornais, né? Porque ele era diretor de museu, ele era uma pessoa, né, muito conhecida, importante naquela atualidade. Então, eles queriam, né, os jornais começaram por fazer esse monumento, né? Kardec questionou ele, né, para ver o que ele achava, e eu imaginava que ele ia dar mais ou menos essa resposta mesmo, né? Comece por dar seu dinheiro aos pobres, né? Então, você tem dinheiro? Então vamos ajudar os pobres. Ajudou os pobres e ainda sobrou? Não, daí pode fazer a estátua, porque quem vai fazer a estátua é um artista, e isso também vai ajudar ele a viver. Mas o primeiro momento é a caridade, né? Então, de primeiro momento, faça a caridade. Se sobrar, aí tudo bem, mas se não sobrar, não precisa. Era mais ou menos isso que eu imaginava que ele ia falar mesmo. E assim a gente terminou, então, as comunicações aí do Sr. Jobá. E no próximo estudo ele vai falar um pouquinho sobre outros espíritos, mas a de Jobá finalizou com essa. Então tá aí, minhas amigas, meus amigos, os amigos do YouTube, que acompanhem, mais um estudo, mais um tema aí para nossas reflexões, nossas análises, sobre essas questões aí das relações além-túmulo. E reflitam sobre tudo isso, sobre todo o caminho, para que assim consigamos, pouco a pouco, o próprio estudo de hoje reflete muito sobre isso, e pouco a pouco possamos ir adquirindo assim os conhecimentos, nos evoluindo intelectualmente e moralmente, e principalmente moralmente, para que consigamos aplicar e utilizar. E assim, nossa gratidão. Mais uma vez. A Deus, Deus concede essas oportunidades. Como o Sr. Jeová disse, nesta estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais essa filosofia, essa doutrina tão rica que é o Espiritismo. E nesses estudos que fazemos aos sábados de manhã, sobre essa revista, que é o laboratório que Kardec utilizava para discussão. Obrigado, Deus, por nos conceder essas oportunidades. A nossa gratidão e amor ao nosso Mestre, nosso Deus, Jesus, pelo Evangelho, e vem nos relembrar a lei divina, que está gravada na nossa consciência, mas o Evangelho tem essa finalidade, para que possamos, como ainda somos imperfeitos, necessitamos sempre de ser lembrados. Aí vem o Evangelho. E Jesus, ainda após deixar o Evangelho, vem nos trazer o Consolador e a filosofia espírita, como Espírito de verdade, vem nos abrir ainda mais o véu da nossa ignorância, para que assim possamos entender um pouquinho mais quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Obrigado, Mestre Jesus, pelo Evangelho e pela filosofia espírita que nos ajuda a nos liberarmos das nossas questões materiais, terrenas, nos transcendendo para as questões espirituais, sempre com o objetivo da nossa evolução moral. A nossa gratidão e amor aos nossos benfeitores que nos acompanham, nos guiam, nos orientando nesses dias de estudo. E também saudamos aqueles amigos espirituais que sabemos que se reúnem nesse dia de espírito, junto de nós,
para conhecer um pouquinho mais sobre essa filosofia, quando aqui no mundo terreno não tiveram assim. E também assim, desejamos a todos que nos acompanham hoje um bom dia, excelente semana, uma boa noite. Sabemos que as pessoas assistem em horários alternativos. Uma boa tarde. Ou seja, desejamos, paz, amor, confiança e fé. Consigo sempre, canalizando e aplicando o conhecimento do dia a dia. Felicidade a todos.